Olá, seja bem-vindo de volta a mais um Papo Sério, um café. Embora hoje estamos aqui com um chazinho, porque eu estou participando de um detox essa semana, mas eu venho falar com vocês a semana que vem sobre isso, porque necessito ficar sem a cafeína durante esse detox. Mas a semana que vem eu vou contar para vocês um pouquinho mais de como foi esse desafio, de como foi os processos, qual foi as reações que eu tive e como que eu posso ajudar vocês também, dar algumas dicas aí para implementar no dia a dia de vocês para fazer essa limpeza que o corpo necessita de tempo em tempo, né? A gente cuida tanto do lado de fora, mas do lado de dentro também é importante dar uma limpada, então a gente precisa de tempos em tempos fazer uma dieta um pouquinho mais saudável para dar essa limpada no organismo. Mas hoje, aqui no nosso Papo Sério, um café, eu gostaria de falar com vocês sobre as memórias. Eu recentemente tive uma situação bem delicada e bem diferente e eu gostaria de dividir ela com vocês. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão das memórias, a questão de pensamento, a questão das visualizações até mesmo, de como isso age na nossa vida. Uma memória, ela fala da nossa capacidade de adquirir, armazenar e recuperar uma informação. Ela pode ser afetada, então, por vários estímulos do nosso corpo, pela dor, pela alegria, pela tristeza, pela atenção dada naquele dado momento em que a memória foi criada. No livro, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, a autora, ela sugere também algo como narradores não confiáveis, e isso também vem de encontro com o nosso assunto de hoje, que é a memória, porque ela fala que os narradores não confiáveis é quando a gente está relatando uma situação, e nunca essa situação vai ser uma verdade absoluta, porque sempre quando a gente vai narrar uma história, a gente vai falar sobre a nossa perspectiva em cima daquela história. Um exemplo muito claro disso é o início de um relacionamento e o término do mesmo, porque você, quando está no início da relação, você fala daquele relacionamento, daquela pessoa de uma forma, e quando você termina, você fala de uma forma totalmente diferente. Então, não é que as nossas memórias sejam mentiras, é que dentro das nossas memórias a gente age com a nossa perspectiva também. E é por isso que a gente diz que uma história tem, no mínimo, 3 versões, que é a do autor número 1, do autor número 2 e a história verdadeira, porque cada um vai contar a sua história em cima das suas perspectivas. Então, semana passada eu tive um fato muito curioso. Eu recebi uma mensagem no meu telefone e ela tinha apenas a foto de uma pessoa. E o ano passado eu tive uma situação, uma notícia muito ruim, e foi nesse mesmo estilo. Foi uma pessoa que me mandou uma mensagem, eu não tinha o número dela salva, foi como se fosse um trauma na minha vida. Foi recebida aquela informação com uma certa dor e isso ficou salvo na minha memória como algo de risco, como algo que trouxe tristeza, infelicidade, dor. E quando eu recebi essa mensagem, eu me recordo que na hora o meu corpo começou a sentir uns tremores, pequenos tremores. Eu comecei a ficar muito ansiosa, comecei a ficar muito inquieta. E aí eu lembro que a pessoa me mandou uma mensagem de um oi solto assim e não respondeu mais nada. E aí eu retornei a mensagem, oi, como posso lhe ajudar? E a pessoa demorou para me retornar o conteúdo daquela mensagem. Mas aqui o foco não era a mensagem em si, mas como o meu corpo reagiu diante dessa situação. Eu quero dizer para vocês que quando você vivencia uma situação de trauma, essa memória ela fica armazenada. Mesmo que os dias vão passando e você esqueça, em algum lugar do seu inconsciente essa memória ela tá salva, porque você vivenciou aquilo ali. E mesmo que a gente ressignifique as histórias, que isso hoje para mim não tem mais valor nenhum, essa história que aconteceu lá. Mas quando eu recebi a mensagem e quando a pessoa não falou o conteúdo que ela queria me dizer, o meu corpo entendeu que novamente eu ia receber uma notícia ruim, uma notícia de dor.
e isso já fez ele começar um preparo para se defender. Lembra do nosso sistema luta e fuga? Ele está ali apenas para a nossa proteção. Então, inconscientemente, a gente começa a fazer esse movimento. O teu corpo quer te proteger, o teu corpo acha que você está correndo um risco, vai acontecer alguma coisa e você precisa se proteger de alguma forma. Então, eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar com medo naquele momento, comecei a ficar com medo. O que será que vai ser essa mensagem? O que ela quer me falar? O que vai acontecer? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo reage dessa forma e que algumas vezes, alguma coisa que a gente está vivenciando no momento, por exemplo, você estava ali feliz da vida, vivendo sua vida e aconteceu uma situação e isso te deixou muito inquieta, te deixou muito triste, te deixou frustrada e você não consegue entender o porquê que está acontecendo isso, porque há minutos atrás você estava feliz da vida, vivendo a sua vida ali alegremente, mas que tudo isso pode decorrer de uma memória que foi despertada e você pode sim, no momento, lembrar da situação passada, mas pode acontecer de você não lembrar. Uma coisa muito clara sobre isso é que eu, por exemplo, não consigo lembrar, eu não tenho nenhuma memória da minha infância. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Eu já fiz diversas terapias, já fiz várias técnicas de limpeza, para ativar memórias e ainda não apareceu. É sinal que essa memória ainda não está pronta para vir à tona, não está pronta para te mostrar alguma coisa ou porque também não tem importância nenhuma. Mas em alguns momentos pode ser que uma memória do passado, assim como aconteceu comigo, vai ativar o teu sistema de luta e fuga, vai te trazer à tona emoções que naquele momento não vão fazer sentido e que talvez você vai ter que trabalhar em cima disso. Então a gente só precisa entender que muitas vezes alguma coisa que a gente está vivenciando naquele momento não faz parte daquele cenário, não faz parte daquelas pessoas, apenas foi uma memória que foi acionada. Então, em cima de uma memória passada, de uma emoção que vai ser ativada através de um clique que deu na sua mente e ativou essa memória que faz muito tempo que aconteceu, você pode ter reações tanto físicas quanto emocionais. Você pode sentir aí do nada, como a gente diz, um medo, uma tristeza, ou você pode ter ansiedade. Muitas pessoas têm taquicardia, suor nas mãos. Ficar atento a esses estados, o nosso corpo ele sempre dá um sinal, né, que algo não está legal. Pode fazer a gente entender, então, que alguma coisa aconteceu e que pode ser coisas que a gente está vivendo naquele momento. Pode ser que alguma memória foi ativada. Trouxe aqui, então, alguns exemplos do que pode fazer uma memória ser ativada. Recebeu uma mensagem, assim como foi no meu caso, e isso ativou uma memória passada. Os nossos estímulos sensoriais, eles são um comunicador que podem ativar memórias. Por exemplo, uma pessoa que foi agredida no passado, às vezes se você vai fazer um toque nessa pessoa muito repentino, essa pessoa ela vai reagir mal, e não é porque o seu toque foi agressivo, mas porque sim, acionou memórias nela que causam dor, causam tristeza e que ela fica assustada nesse momento. Outra coisa que é muito comum, pessoas que na infância geralmente tinham pais que brigavam, que batiam móveis da casa, que quebravam as coisas. Essa pessoa, às vezes, ao ouvir coisas quebrando, pode acionar essas memórias e na hora ela ficar com muito medo, com angústia. Pode dar também reações físicas, como eu falei antes, pode essa pessoa começa a chorar, começa a tremer. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema tentando se defender e achando que existe um perigo iminente a acontecer. Mas nem só de coisas ruins a nossa memória trabalha. Então, o contrário também é verdade. Quando temos boas memórias, isso também pode ser que acione em algum momento. É por isso que às vezes você está assistindo um filme, você está ouvindo uma música e isso te traz boas lembranças de um passado que você teve, de um dia que você estava numa festa, conheceu uma pessoa legal. Então, os dois lados funcionam. É porque a gente dá muito mais ênfase para o lado negativo do que para o positivo, não é mesmo?
Mas olha só, vamos fazer um exercício rapidamente só para você entender como é isso. Feche seus olhos. E agora lembra lá na sua infância, na casa da sua avó, na casa da sua mãe. Geralmente fim de semana que eles faziam aquele bolinho assado. E aí você sente o cheiro do bolinho assado. Cheirinho de casa de vó, como eu costumava falar, mas eu era na casa da minha mãe mesmo. E aí você sente o cheiro, e aí você consegue perceber a cena que está acontecendo. Você consegue lembrar das pessoas que estão ali naquele ambiente. Você consegue sentir esse momento de alegria acontecendo. Você pode sentir, você pode ver, você pode se alegrar. Sentiu? Eu acho maravilhoso isso. E isso é sobre visualização também. É a maneira que a gente usa a visualização para ativar esse estado de felicidade, de alegria, de gratidão. E é por isso que diversos momentos, diversos lugares, então acionam algumas lembranças. A gente às vezes não gosta de cheiro de hospital. Quem teve pessoas internadas por muito tempo tem pavor de cheiro de hospital, não é mesmo? Então, por que eu quis trazer esse assunto aqui hoje? Por dois motivos. O primeiro é para que você tenha consciência disso. Quando a gente tem consciência, fica mais fácil de lidar. Então, que isso pode sim acontecer com você. Que às vezes você está lá vivendo a sua vida de boa, você está feliz, você está alegre. Quem tem cônjuge, isso é muito, muito importante de entender. Que às vezes você está lá vivendo a sua vida de boa e aí você desperta uma loucura do nada e quer arrumar uma confusão e quer arrumar uma briga. Então, tenha cuidado. Coisas que talvez não tenham nada a ver com a situação que você está vivendo naquele momento pode ser acionadas por uma memória que pode sim fazer parte daquela história com aquela pessoa ou pode não ter nada a ver da sua história com essa pessoa e você vai ter um gatilho e isso pode te gerar um problema. Então, tenha cuidado, tenha essa percepção sobre você mesmo, de que talvez aquilo não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, que foi só uma memória que foi acionada e você precisa olhar com cuidado para ela. E o segundo motivo que eu trouxe aqui é que, assim como a gente fez esse passeio na casa da avó, que a gente foi acionar essa memória, você também pode fazer o que a gente chama de empilhamento de memórias, que é você ativar as boas memórias para quando esses dias que as más memórias tentam tomar conta do seu ser, você consiga puxar as boas memórias para se acalmar. E como que isso funciona? É de tempos em tempos você reforçar esse mecanismo das boas memórias. É você sentar ali e ficar lembrando. Ai, o cheiro da casa da minha avó, aquele dia que eu fui naquela festa, conheci aquela pessoa. E você fica fortalecendo essas memórias na sua mente. Você tá ali sem fazer nada, fica imaginando, fica lembrando, fica retornando, fica reforçando. Bem como a gente faz com a visualização. A visualização a gente geralmente usa o futuro, algo que a gente quer fazer acontecer na nossa vida, não é mesmo? Então você pode usar a emoção que vai acionar nessa memória passada, porque você já vivenciou, então você consegue sentir aquela alegria, você consegue sentir aquele prazer que você estava vivendo, aquele êxtase, e você daí pode projetar o seu sonho do futuro em cima dessa emoção que está bem fortalecida. Isso fortalece cada vez mais as suas conexões neurais. Então, como a gente pode trabalhar com isso? Um dia você está ali como eu, aconteceu, recebeu uma mensagem, isso despertou uma emoção negativa, você se retira da onde você está, você tem que ter a percepção de que isso está acontecendo, então é por isso que quanto mais você se conhece, mais fácil fica. Então você viu que algo aconteceu, em vez de você surtar, em vez de você enlouquecer, você vai respirar fundo por uns 5, 10 minutinhos ali e traz a lembrança, boas memórias, porque isso pode te ajudar a se acalmar nesse momento. Então é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje, esse empilhamento de boas memórias, que você vai
sempre reforçando as suas conexões neurais com boas memórias. Sempre que você tem um acontecimento que ele é muito alegre, muito feliz para você, que foi algo que te deu uma emoção extraordinária, você sempre revive ele na sua mente para que ele se fortaleça. E em momentos que você precisar desse fortalecimento, de estar ali no momento de tristeza, de dor, você pode puxar essa memória que ela vai ter muito mais poder no seu corpo. A minha dica aqui para vocês é que vocês façam essa prática de fortalecer as memórias negativas de 1 a 2 minutos por dia. Você tira esse tempinho para fortalecer essas memórias e sempre que precisar, então você já tem esse empilhamento de memórias ali salvo no seu inconsciente e no seu consciente para que você use da melhor forma. E sempre que você quiser potencializar a sua visualização, você pode usar essas memórias também. Antes de entrar na visualização do futuro, você traz à memória essas memórias de alegria, de felicidade, que faz as suas emoções ficarem fortalecidas, e aí você depois visualiza o seu futuro, que isso tem um plus, né? Isso te dá muito mais entusiasmo e fortalece então a sua visualização. Gente, mais uma vez, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.